Enquanto aqui no Brasil eles pedem a castração química, no Tennessee, o governador Bill Lee promulgou uma nova lei que estabelece a pena de morte para indivíduos condenados por estupro de menores de idade. Pena de morte para estupro de menor de idade. A lei, que entra em vigor no começo de julho, enfrenta obstáculos significativos devido à decisão da Suprema Corte norte-americana. Olha lá, o negócio chegou no judiciário também, que proíbe a aplicação da pena de morte nesses casos. A norma argumenta que em casos extremamente graves de abusos contra crianças, medidas severas como a pena de morte são necessárias para servir como último recurso de justiça e proteger os menores de idade de crimes hediondos, além de servir como um forte desincentivo, um desestímulo aos criminosos, Diego Tavares. Pois é, Nelson Kobayashi, é hora que bate aquela síndrome de vira-lata do brasileiro, né? Ao ver que nos Estados Unidos, ao menos, existem esforços para a punição mais severa possível a quem comete um crime que, como eu disse no meu outro comentário, é um dos piores. O esforço anterior seria para equipará-lo, equiparar o aborto ao crime de homicídio, enfim, colocando o estupro também nessa salada. Eu acho que um crime como esse, às vezes, é muito pior até do que um homicídio, porque é a pior morte que existe. Quando você pratica isso contra um menor de idade, uma criança, você mata essa pessoa em vida. Você transtorna para todo sempre a personalidade dessa pessoa. Enfim, sei que também isso não seria viável aqui no Brasil, diante da nossa Constituição. Nos Estados Unidos também, possivelmente isso não vire uma realidade, porque, como foi dito, a Suprema Corte veda esse tipo de penalização nesses casos. E a gente tem que considerar também que nos Estados Unidos é ano eleitoral, né? Em ano eleitoral, muitas medidas são, tal como ocorre aqui no Brasil, para marcar posição. Mas fato é que, a despeito da nossa discussão aqui anterior, a respeito das penas do estupro, o Brasil pune de forma muito branda. O Brasil é um dos países em que a pena do estupro é das mais brandas pelo mundo. Então, nós precisamos de fato, ainda que a parte da castração química gere a discussão sobre a constitucionalidade, o aumento para esse crime tão terrível, esse crime que eu acho que contra uma mulher principalmente é um dos crimes mais terríveis que podem ser cometidos, pede sim um aumento de pena, independentemente dessas questões de certeza de punição, de quantidade de pena. O Brasil precisa punir melhor o crime de estupro, assim como precisa punir melhor muitos outros crimes. A respeito dos Estados Unidos, como eu disse aqui, mas eu acho que é mais marcar uma posição do que propriamente para produzir efeitos essa medida do governador do Tennessee. Ô Raquel, beleza, a gente está discutindo aqui pena, aumento de pena lá nos Estados Unidos, agora pena de morte aprovada em um dos estados, né? Mas e aqui no Brasil? Eu quero saber o seguinte, por que a gente tem ainda um número tão grande e, mais do que isso, um número tão grande de casos subnotificados? Ou seja, muitas mulheres, elas não denunciam, elas não vão à delegacia, elas não levam isso à frente. É o que é vergonha, é a sociedade que oprime a condição da mulher, ela sente medo de ir numa delegacia e às vezes ser culpabilizada pelo crime que ela sofreu. Existe ainda muito isso? A gente está melhorando ou ainda estamos muito longe do que a gente precisa? Infelizmente, muito longe do que precisávamos para proteger vítimas de crimes sexuais. Em primeiro lugar, as vítimas de crimes sexuais ou violência no contexto doméstico familiar são as vítimas mais julgadas, estereotipadas e estigmatizadas. Sabendo disso, do inconsciente coletivo, essas vítimas tendem a se calar diante as violências. Então, um grande número de cifras negras, eles são principalmente nos crimes que versam, crimes que ocorrem na clandestinidade, entre quatro paredes, que políticas de segurança pública não atinge. A gente está falando nos lares mesmo. Mas uma história interessante dessa suspensão da aplicabilidade lá nos Estados Unidos, em Tennessee, da lei em que dá a pena capital para estupradores, foi um caso concreto em 2003, em que o próprio padrasto estuprou uma menina de 8 anos e ali ele foi condenado à pena capital, à pena de morte. E o juiz evocou a 8ª emenda, dizendo que não cabe uma pena capital cruel, a não ser se for um crime correlato ao homicídio. Então, até agora, desde 2003, está em discussão lá nos Estados Unidos. E lá, precedente funciona, né, Acácio? Koba, lá os precedentes funcionam, mas a gente tem que analisar essa situação dentro da ótica norte-americana. A gente sabe que a escravidão foi abolida nos Estados Unidos há mais de um século, há quase 2 séculos.
mas a gente sabe também, nós discutimos isso hoje neste programa, que nos Estados Unidos, lá há uma federação típica. Então, os estados têm a grande maioria das competências, e essas competências são refletidas na Constituição estadual. O Tennessee, esse mesmo estado que quer instituir a pena de morte, só retirou a escravidão do seu texto constitucional em 2022, há 2 anos atrás. Então, óbvio que por conta de uma determinação federal não havia escravidão nos Estados Unidos há quase 2 séculos, mas eles brigaram até que a Suprema Corte o determinasse. Então é um estado que vai um pouco contra o pensamento da sociedade norte-americana como um todo e, óbvio, num período eleitoral, um governador está aproveitando isso para se insurgir contra essa mesma Suprema Corte norte-americana, sabendo que não haverá resultado prático, mas para lacrar contra a Suprema Corte norte-americana. A Cássio sabe tudo de internacional, né, gente? Adorei essa informação. Fala, Gesualdo. Triste. Então, no Tennessee, até 1956, era proibido o casamento interracial. Um branco não se podia. Até quando? Até 1956. É logo ali na história. É logo ali na história. E, de fato, os Estados Unidos têm esse perfil de federalismo muito exacerbado, que nós não temos aqui. Aqui nós concentramos a legislação em âmbito federal. E também lá se sabe que a Suprema Corte hoje tem um perfil mais conservador do que foi no passado, inclusive revendo pautas sociais, como inclusive do aborto, que desde 1973 a Suprema Corte americana aceitava. Mas, aproveitando a pergunta que você fez, Cuba, para Raquel, quem tem uma palestra maravilhosa sobre os motivos de subnotificação de estupro no Brasil é a nossa querida Patrícia Banzolin. Eu assisti uma vez uma palestra dela contando com detalhes, com minúcias, as agruras que são para uma mulher procurar uma delegacia de polícia para fazer uma denúncia de estupro. Ela se sente, entre outras coisas, humilhada, ela se sente envergonhada e muitas vezes pouco acolhida. Isso melhorou muito, mas ainda é um retrato cruel da nossa sociedade. Patrícia Vanzolini, uma das maiores criminalistas do Brasil, professor de Direito Penal, presidente da nossa OAB São Paulo. Essa palestra se chama Estandarte Probatório nos Crimes de Gênero. Também acompanhei por algumas vezes. Nós falamos dos Estados Unidos, mas acho que vale fazer também um retrato histórico do Brasil. Até 2009... salvo engano, me corrija, havia necessidade que a mulher representasse ao Ministério Público, fosse até a presença de um promotor e dissesse que ela gostaria que o seu algoz fosse processado pelo crime de estupro, né? Até 2009... Pública condicionada à representação. Exato. Perfeito. A representação, ela poderia ser feita tanto... Vai traduzindo aí, Pachecão. Vai traduzindo aí. A representação é uma ação pública, né? Em regra, as ações do Estado, as ações criminais, são públicas. Existem ações privadas, ou seja, que eu, o ofendido, só promovo... se contratar um advogado e tal. E se eu quiser, se for o meu desejo, e eu vou de maneira privada, contratando um advogado, promover essa ação, ou há ações em que o Ministério Público só vai agir se a vítima for lá e disser, eu quero representar contra o autor do fato. Então, o estupro era um crime condicionado à representação. Você sabe que a nossa lei, quanto ao tema, ela é tão antiquada que se o estuprador se casar com a estuprada... Se casasse, né? Ela foi mudada também agora em 2009. O estuprador, se ele fosse lá e casasse com a estuprada, ele tinha... extinguia a punibilidade. Imagina a vida dessa mulher. E se ela casasse com uma terceira pessoa, também havia um benefício ao estuprador. Sabe o que eu acho muito interessante aqui no Tá na Roda estar suscitando esse debate? Porque mais do que o julgamento externo, mais do que a revitimização secundária, no caso dos órgãos que deveriam atender e acolher essa mulher vítima de um crime sexual, é o inconsciente coletivo que está já incutido na mente dessa vítima e que muitas vezes ela normaliza esses atos de agressão e romantiza. Ela aguenta quieta. E esse é o grande desafio que nós temos do sistema de justiça criminal, de resgatar vítimas tanto de crimes sexuais como num contexto de violência doméstica e familiar.
Mas que coisa, hein? Esses detalhes eu não sabia. Como a nossa legislação, não só a legislação lá do Tennessee, mas como a nossa legislação brasileira, ela até recentemente era também uma legislação ultrapassada, né? Somente o ano passado que o STF acabou com o homicídio, aquele que era por honra. Legítima defesa da honra. É algo bizarro que a gente tinha. Para explicar a legítima defesa da honra, era o cara, por exemplo, que se sentia que pegava uma mulher em adultério e se sentia traído, ele poderia, em legítima defesa da sua honra, ir lá e tirar a vida ou dela ou de outra pessoa. Claro, ele teria, não é que isso, ele teria que convencer um júri. Exato, era uma tese, essa era a tese de defesa. Mas de forma existir essa possibilidade. Só de existir essa possibilidade era um escárnio. De forma acertada, o STF proibiu. Disse que não, você não pode, isso não é tese de defesa. Não, o STF proibiu suscitar essa tese. O que o STF quis dizer, na verdade, né? Que a honra da pessoa, a minha honra, a honra do Luiz Fernando Pacheco, não está no comportamento da minha companheira. A minha honra é algo... A minha companheira tendo qualquer tipo de comportamento, ela não vai... Eu não vou estar defendendo a minha honra ao puni-la. A honra dela é dela, a honra minha é minha. São coisas que não se confundem, né? Não tem o menor sentido, né? Eu tenho o direito de vida ou morte porque uma pessoa quer ou não quer mais se relacionar afetivamente comigo. Mas você sabe que há 20, 30 anos atrás era uma tese que às vezes colava no júri, viu? Isso mostra também a evolução da sociedade. A nossa sociedade de 30 anos atrás... porque são as pessoas do povo que julgam, né? Um caso de homicídio como esse, qualquer do povo vai lá e forma uma banca de júri, as pessoas aderiam a essa tese. Nelson, e absolvia muita gente. Se você puder contar um pouquinho de história rapidamente. Conta, Pacheco. Vai lá. Causos do Pacheco. Dock Street foi um caso famoso no final dos anos 70. O Doca, o Raul Street do Amaral, ele matou a mulher com quem ele estava se relacionando. É Leila Diniz, né? Não, a Leila Diniz, exatamente, a Leila Diniz, na armação de Búzios. Foi na praia esse júri. Foi um júri icônico. E era aquela época que estava justamente... Achei que é o 3 tiros das costas, não foi isso? Sim, era aquela época que estava justamente aquele movimento, quem ama não mata, né? Na televisão começava a TV Mulher, que trazia, né, com a Marília... Ângela Diniz. Ângela Diniz. Isso. Leila Diniz é a cantora... É outra pessoa. Era atriz que morreu no acidente de avião em Paris. Isso, exato. Enfim, é outra pessoa. De volta ao caso? De volta ao caso, o Doca, ele foi num primeiro júri, o advogado de defesa foi o Evandro Lins e Silva, que era um grande advogado de defesa do júri, um dos maiores tribunos do júri do século passado. Foi, inclusive, ministro do Supremo Tribunal Federal também, foi ministro da Casa Civil no governo Jean Goulart, ministro de Relações Exteriores, mas o forte do Evandro era o júri. O Evandro, na legítima defesa da honra, absolveu o Doca. O Tribunal de Justiça do Rio mandou a novo júri, mandou que se refizesse o júri. E aí o Dock Street foi condenado, cumpriu a pena dele e tudo certo. Como eu disse, nessa mesma época havia esse grande movimento. Quem ama não mata. Foi como o feminismo começou no Brasil nessa época. Esse programa de televisão que eu falei, TV Mulher, começou a ter uma pauta na televisão voltada para a mulher, né? Era a Marília Gabriela quem apresentava, o Clodovil Hernandes fazia parte do programa, o Ney Gonçalves Dias. Nessa mesma época, aqui em São Paulo, aquele cantor Lindomar Castilho... Era Marta Suplicy. Lindomar Castilho. Marta Suplicy também participava da TV Mulher, é verdade. Falando de sexualidade, começo dos anos 80, sexóloga Marta Suplicy. Nessa mesma época, começo dos anos 80, o cantor Lindomar Castilho era um cantor popular, aquela música, você é doida demais, sabe? Sei. Os normais, não é? Ele que era o doido. A trilha dos normais. Ele que era doido demais, né? Porque a mulher dele se separou dele. Ele entrou num bar, encontrou a mulher com o novo namorado dela e matou a mulher ali no bar. Também foi a júri aqui em São Paulo, no primeiro tribunal do júri. Sim. Ele foi defendido pelo também icônico advogado de júri, que era o Valdir Troncoso Pérez, que era um mestre nessa tese de defesa
da legítima defesa da honra e foi acusado pelo Ministério Público como assistente de acusação o também saudoso Márcio Tomás Basso, né, que também havia defendido muitos homens no júri com essa tese, Sim. mas aí foi um ponto de virada no discurso no começo dos anos 80. Mas até pouco tempo, passados 40 anos, ainda se aceitava que um advogado fosse perante os jurados e tentasse defender esse tipo de defesa, pudesse se utilizar desse tipo de defesa sem que houvesse qualquer tipo de contestação. E agora não pode mais. Hoje não pode nem falar. Começou com essa tese no júri, já era o júri, não vale mais, tem que marcar outro dia, faz outro júri. Meus amigos, muitos assuntos